Hoje, vamos mergulhar um pouco mais na história de Napoleão, aproveitando o lançamento de seu filme, que acabou de estrear nos cinemas e que conta um pouco de sua história. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Joaquin Phoenix como Napoleão Bonaparte, a produção nos leva por dentro da vida de Napoleão, desde o seu início como oficial da artilharia a imperador da França, explorando as batalhas e a ascensão ao poder desse notório líder. Na história, o nome de Napoleão Bonaparte se destaca como um símbolo importante do século XIX. Sua vida foi cheia de grandes conquistas e reviravoltas complicadas, formando quase uma lenda que é conhecida em todo o mundo e continua a ser lembrada ao longo do tempo. Este vídeo explora a vida e o impacto de Napoleão, destacando 5 eventos históricos que não apenas moldaram o destino do líder francês, mas também influenciaram como as coisas se desenrolaram na Europa. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Antes de começar a listar os 5 fatos históricos sobre Napoleão, deixa eu te falar uma coisa. Ao longo dos séculos, líderes extraordinários têm moldado o curso da história. Napoleão Bonaparte, um desses ícones, trilhou um caminho de grandiosas conquistas. Mas você sabia que muitos desses grandes homens, incluindo Napoleão de maneira inconsciente, seguiam princípios de um livro que transcende épocas? Esse livro costuma ser um livro de cabeceira das pessoas mais calculistas e persuasivas em todo o mundo. Se você está curioso ou curiosa para descobrir quais são esses princípios e como eles impactaram a trajetória de Napoleão, clique agora no primeiro link da descrição e acesse o livro A Arte da Guerra, uma obra que ultrapassa os limites dos campos de batalha e alcançam o contexto das pequenas ou grandes lutas cotidianas, sejam em ambientes competitivos, como no seu trabalho, ou seja, nos desafios internos, em que temos de encarar nossas próprias dificuldades. Você vai conhecer os segredos que moldaram não apenas o destino de Napoleão, mas até das figuras mais inimagináveis, como a própria rainha Elizabeth II. O livro está no primeiro link da descrição deste vídeo. Número 1. Revolução Francesa. Para compreender plenamente a ascensão de Napoleão ao poder na França, é imperativo aprofundar-se no cenário político que se delineava no país ao término do século XVIII. A Revolução Francesa, um movimento protagonizado pela burguesia e pelo campesinato franceses, teve como seu marco inaugural a queda da Bastilha, ocorrida no ano de 1789, impulsionada por uma crise financeira e pela escassez de alimentos que assolava a nação. Este fenômeno revolucionário se desdobrou em 3 fases cruciais: a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, 1789 a 1791, a Convenção, 1792 a 1795, e o Diretório, 1795 a 1799. Após a promulgação de uma Constituição que metamorfoseou a França em uma monarquia constitucional, a Assembleia Legislativa, dividida entre as facções dos jacobinos e dos girondinos, foi transfigurada na Convenção Nacional, que depôs o rei Luís XVI. O monarca enfrentou a guilhotina em 1793, juntamente com sua consorte, Maria Antonieta. No mesmo ano, a Primeira República Francesa foi proclamada, pondo termo ao regime monárquico no país. O período da Convenção Nacional ficou marcado pelas convenções jacobinas e girondinas, além do período de Grande Medo da Revolução, também conhecido como o Terror Jacobino,
uma alusão à perseguição perpetrada contra os opositores da Revolução. O Diretório foi então instituído com a destituição do governo jacobino na Convenção, liderado pelo advogado Maximilien Robespierre. Seus membros começaram a identificar falhas na Revolução e a perda de apoio popular, enfrentando até mesmo uma tentativa de golpe monarquista. Essa insurgência foi reprimida com a intervenção do exército e a participação ativa de Napoleão, que em 1795 foi designado comandante do exército francês na Itália. Número 2. Coalizões contra a França. Em meio aos redemoinhos da história, surge a figura de Napoleão Bonaparte, imortalizado nas páginas das campanhas militares que ecoaram por sua existência. Uma dessas narrativas guerreiras ganha vida no cerco de Toulon, datado de 1793, onde as habilidades estratégicas do jovem Napoleão começaram a moldar seu destino. Toulon, cidade francesa que ousou desafiar o poder jacobino, encontrava-se sob o férreo cerco das frotas da primeira coalizão, com os britânicos liderando o desembarque inicial em suas terras portuárias. Estas coalizões, como teias entrelaçadas de monarquias europeias, erguiam-se em oposição à Revolução Francesa, atormentadas pela ascensão da burguesia e pelo ocaso da monarquia na França. Para a Inglaterra, em particular, a ascensão da burguesia representava um dilema, pois já havia experimentado no século XVII os tumultos de uma revolução burguesa e enxergava na França um formidável concorrente. No epicentro desse tumulto, Napoleão Bonaparte, então integrante da Guarda Nacional, encontrava-se na posição de comandante da artilharia. Foi no cerco de Toulon que ele triunfou sobre a resistência contra-revolucionária, alcançando, aos 24 anos, a patente de general de brigada. Seu feito heróico nas guerras revolucionárias não só consolidou sua ascendência militar, mas também projetou sua figura na esfera política. Ao longo desse período conturbado, 7 coalizões se formaram desde os primórdios da Revolução até a queda do Império Napoleônico. Essas alianças englobavam potências como Áustria, Prússia, Espanha, Holanda, Inglaterra e Rússia. Assim, à medida que o século XVIII se despede, a França se vê imersa em desafios tanto internos, com revoltas populares e caos político, quanto externos, enfrentando a resistência combinada de nações europeias hostis, enquanto seu exército emergia como uma força cada vez mais proeminente. Número 3. O 18 de Brumário e o governo de Napoleão. O tumulto no cenário político levou a burguesia a acreditar que o recurso à força e a implementação de um regime autoritário representariam a solução para os problemas que assolavam o país, refletindo-se na figura carismática de Napoleão e no apoio que granjeava da população. Após desempenhar a função de cônsul ao lado de outros 2 membros do diretório, Napoleão consolidou gradualmente seu poder, ascendendo à posição de primeiro cônsul da França em 9 de novembro de 1799. Nesse marco, engendrou um golpe de Estado com o apoio da alta burguesia, os girondinos, delineando um ponto de inflexão crucial na história da França, o célebre 18 de Brumário. Esse evento marcante assinalou o ocaso do período do Diretório e, por conseguinte, da Revolução Francesa. No ano de 1802, por meio de um plebiscito, o líder francês tornou-se cônsul vitalício, pavimentando o caminho para sua coroação como imperador em 1804, marcando o início do Império Napoleônico. Antes de alcançar tal proeminência, Bonaparte adotou uma série de medidas administrativas durante o período do consulado. Napoleão instituiu o Banco Nacional da França e introduziu uma nova moeda nacional, o franco. Em seu governo, também se destacou a elaboração do Código Civil, que proibiu a formação de sindicatos e greves,
regulamentou o direito à propriedade privada, estabeleceu a igualdade dos cidadãos perante a lei e reforçou a autoridade masculina no seio familiar. Ademais, o estadista determinou a liberdade religiosa no país, ao mesmo tempo em que reintroduziu a instituição da escravidão. Tal decisão contrariava a abolição do regime escravista realizada durante a Revolução, que se fundamentava nos princípios iluministas presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Número 4. O bloqueio continental e o Império Napoleônico. A grandiosa coroação de Napoleão como imperador materializou-se no mês de dezembro do ano de 1804, fruto do poder que ele vinha acumulando desde 1799. No ano de 1806, o imperador implementou uma política de envergadura internacional conhecida como o bloqueio continental. Essa medida drástica proibia os países da Europa continental de estabelecerem acordos comerciais com a Inglaterra e vetava a entrada de navios britânicos nos portos europeus. Entretanto, a Inglaterra, em meio a uma revolução industrial plenamente consolidada, detinha uma vantagem econômica, enquanto as nações sob o bloqueio enfrentavam carências de produtos industrializados. O caso de Portugal ilustra essa situação, pois, dependente economicamente dos britânicos, o país optou por não aderir ao bloqueio. Essa decisão culminou no refúgio da família real portuguesa no Brasil em 1806, visando resguardar-se da iminente invasão por tropas espanholas e francesas. Paralelamente, em 1808, as forças francesas depuseram os Bourbon na Espanha, e o trono foi ocupado pelo irmão mais velho de Bonaparte. Numa ruptura audaciosa com o bloqueio, a Rússia iniciou relações comerciais com a Inglaterra, provocando a ira de Napoleão. Em resposta, em 1812, o líder francês lançou uma invasão militar à Rússia, mobilizando a maior força militar já reunida por ele, totalizando mais de 600 mil soldados. Essa campanha significou uma derrota marcante para o Império Francês, pois apenas 79 mil soldados retornaram da batalha travada durante o rigoroso inverno russo. No ano de 1814, Paris foi tomada por forças militares provenientes de diversos países, forçando Napoleão a abdicar do trono. Até então, o Império Napoleônico compreendia o Reino da Itália, Reino de Nápoles, Espanha, Córcega, Baviera, Westfália, Grão-Ducado de Varsóvia e Confederação do Reno. Esta última foi estabelecida por Napoleão em 1806, englobando estados alemães após a derrota do Sacro Império na Batalha de Austerlitz, que assinalou a vitória de Napoleão sobre a Terceira Coalizão, formada por russos e austríacos. Celebrado como herói por grande parte da população francesa, Bonaparte foi exilado na ilha de Elba, situada no Mar Mediterrâneo. Todavia, após uma fuga audaciosa, governou a França por 100 dias com o apoio das forças militares. Contudo, em 1815, encontrou sua derrocada na Batalha de Waterloo, sendo posteriormente exilado na ilha de Santa Helena, uma colônia inglesa no sul do Atlântico. Número 5. Relações pessoais de Napoleão. A jornada ímpar de Napoleão Bonaparte teve início na pitoresca comuna francesa de Ajaccio, situada na ilha de Córcega. Fruto da união entre Letícia Bonaparte, nascida Letícia Ramolino em uma proeminente família da alta sociedade francesa, e Carlo Bonaparte, o jovem Napoleão emergiu como o segundo de 12 filhos nascidos desse casamento, dos quais apenas 8 alcançaram a idade adulta. Entre os 7 irmãos de Napoleão, destaca-se Luciano Bonaparte, figura proeminente que presidiu o conselho no dia do célebre 18 de Brumário e assumiu o cargo de ministro do exterior da França durante o consulado. Outro irmão notável é José Napoleão Bonaparte,
a quem foi confiada a coroa da Espanha após a invasão napoleônica, marcando uma influência duradoura na geopolítica europeia. Contrariando a representação cinematográfica de Ridley Scott, onde Josefina de Beauharnais é magistralmente interpretada por Vanessa Kirby, atriz 14 anos mais jovem que Joaquin Phoenix, a verdade histórica revela que Josefina era, na realidade, uma viúva 5 anos mais velha que Napoleão. O enlace matrimonial entre Napoleão e Josefina ocorreu em 1796, culminando com a coroação dela como imperatriz em 1804. A despeito da grandeza que envolvia o casal imperial, a união de 13 anos enfrentou desafios significativos devido à dificuldade de conceber um herdeiro direto. Em meio a essas adversidades, o casamento de Napoleão e Josefina se desgastou, levando à dolorosa decisão do divórcio em 1809. Napoleão, buscando consolidar alianças políticas, uniu-se a Maria Luísa da Áustria, com quem teve um filho, Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte, conhecido como Napoleão II. O imperador, além de suas relações matrimoniais oficiais, também reconheceu a paternidade de 3 filhos bastardos, frutos de relações extraconjugais que permearam sua trajetória. O herdeiro oficial de Napoleão, entretanto, viu sua vida encerrar-se precocemente aos 21 anos, sem a oportunidade de exercer oficialmente seu papel de governante. Essas intricadas relações pessoais, entre matrimônios oficiais, divórcios, novos casamentos e reconhecimento de descendência, conferem à saga de Napoleão Bonaparte uma complexidade que transcende os registros históricos. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como Donald Trump perdeu 3 bilhões de dólares em apenas um ano. Até o próximo vídeo.